Olá, 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 boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Estou entrando aqui repentinamente, não tem nada marcado, nada oficial para hoje, mas estava aqui pensando em algumas coisas, ouvindo algumas coisas, estudando, e decidi abrir o Instagram ao vivo e compartilhar um pouco com vocês daquilo que está no meu coração. Deus possa te ministrar. Não sei onde você está agora, em casa, na rua, né? Aqui em Campinas tá bem friozinho, aquele clima bem friozinho, bem preguiçoso para alguém que não gosta de frio. Tá pegando fogo aí, amado, antes de iniciar a live. Para quem não gosta de frio como eu, tá bem friozinho, aquele friozinho preguiçoso, tá? Eu não sou do frio, eu sou mais do calor. Mas que bom que nós estamos aqui. Quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Na segunda-feira que vem eu não vou conseguir fazer a live, gente. Eu tenho tantas informações para passar para vocês na próxima segunda sobre a nossa escola, mas na segunda eu vou estar em Alphaville. Eu vou estar ministrando, eu ministro um grupo de empresários em Alphaville a cada 15 dias. É cada 15 dias, mas é dia de terça. Nessa semana que vem, específico, vai ser na segunda e na terça. O apóstolo Luiz Hermínio vai estar em Campinas. O apóstolo Luiz Hermínio vai estar em Campinas, aqui na igreja Mevão, onde a gente congrega, e eu não vou conseguir fazer na terça. Provavelmente a nossa live de semana que vem vai ser na quinta-feira. Vai ser na quinta-feira para nós passarmos todas as informações da nossa escola, bastante coisa legal que a gente quer passar para vocês. Tá bom? Mas a gente vai divulgando isso no nosso store. Sejam todos bem-vindos. E eu quero abrir meu coração um pouco com você, dentro de algumas verdades. Deixa eu tirar esse cabo aqui que está me atrapalhando. Ok? Queridos, quando Deus criou o homem, e todos vocês que me acompanham, ou aquelas pessoas que me acompanham, sabem o quanto eu sou um amante do capítulo 1 e 2 do Gênesis. Para mim, Gênesis 1 e 2 é o princípio, não só por ser os primeiros capítulos da Bíblia, redundantemente falando, mas ali tem a maquete, ali tem o entendimento do propósito eterno de Deus, daquilo que estava no coração de Deus. Quando Deus criou o homem, dentro de milhões de árvores que tinha ali no jardim, Deus especificou duas árvores. Havia duas árvores ali que se destacavam, e uma porque se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore se chamava a árvore da vida. Então, dentre milhões de árvores que ali havia, duas árvores se destacavam. A árvore da vida, o qual nunca houve nenhuma ordem, nenhuma proibição que o homem não pudesse comer daquela árvore, da árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse era o nome da árvore, porque no meu entendimento lógico, se uma árvore chamava árvore da vida, a outra árvore deveria chamar-se árvore da morte. Você concorda comigo? Se uma árvore é a árvore da vida, a outra árvore deveria ser a árvore da morte. Mas não foi esse nome que Deus colocou nela. Deus chamou essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal, que como consequência, se Adão comesse dessa árvore, o qual o seu fruto era o conhecimento do bem e do mal, o homem morreria. A pergunta que eu quero iniciar com vocês, nesse pouco tempo que nós estamos aqui, é: se a árvore que mataria o homem era a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de Adão comer, Adão não tinha conhecimento? Ele não era um homem de conhecimento? O que vocês pensam acerca disso? Adão, ele não foi criado de uma forma processual. Deixa eu explicar isso. Adão não foi um bebê. Ele não nasceu um bebê. Ele não foi criado um bebê e foi se desenvolvendo até se tornar um homem adulto, maduro. Não, Adão já foi formado grande. Adão já foi formado grande. Adão não viveu o processo de desenvolvimento facultativo. Adão já foi criado grande. A árvore
árvore que Deus o proibiu de comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta é: Adão, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha informação? Ele tinha conhecimento? O que você pensa sobre isso? O que você já parou para... Talvez você esteja pensando em, pastor, eu nunca parei para pensar nesse troço, nesse negócio, se Adão tinha informação, tinha conhecimento ou não. Fique tranquilo, porque eu tenho uma rota para a gente caminhar dentro disso, aqui no meu coração. Deixa eu te dizer, o meu entendimento, a minha doutrina, o meu pensamento, e acredito que eu tenho o direito de pensar assim: Adão não era um homem de informação, Adão não era um homem teórico, Adão era um homem com as realidades do seu espírito. Tudo que Adão tinha como informação era fruto de uma realidade. Tudo que Adão sabia, ele sabia por realidade, por experiência e não por informação. Ou seja, no meu entendimento, no plano original, o homem não era um homem teórico, ele era um homem prático, ele era um homem de realidades espirituais. Adão não foi criado de uma forma teórica. Ele não conhecia Deus por informação, ele conhecia Deus por relacionamento. Deus não criou o homem para viver de informação. Deus não criou o homem para que o homem fosse teórico, para que o homem vivesse de filosofias. Contudo, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se desligou da vida, das realidades. Ele saiu da prática, das verdades, das realidades, e ele passou a ter uma vida teórica, uma vida filosófica, porque antes Deus era uma realidade para ele. Antes do homem pecar, Deus era uma realidade. Depois do pecado, Deus passou a ser uma teoria. Antes do pecado, o homem conhecia Deus de relacionamento. Preste atenção, queridos. Vamos colocar aqui o Neymar, os jogadores conhecidos em todo o mundo. Se você pegar uma revista que fala da biografia, da vida do Neymar, desde o início da sua infância no futebol, da sua adolescência, da sua juventude, se você estudar sobre o Neymar, você pode dizer: olha, o Neymar começou o futebol jogando no Santos, não sei o que, passou por time tal, ele ganha tanto, ele tem avião, ele tem isso, ele tem aquilo, a namorada dele chama isso, ele tem tantos anos, ele jogou tantos anos no Barcelona. Você pode trazer todas as informações acerca do Neymar, e eu posso ficar espantado com tanta informação que você tem sobre o Neymar. Mas se um dia você encontrar o Neymar no aeroporto, você não o conhece a ponto de chamá-lo de amigo, você não vai até ele, ele vai estender a mão e vai dizer para você: ô Ricardo, que legal te ver por aqui. Não, você estudou sobre ele, você tem informações sobre ele, você sabe tudo da vida do Neymar, mas você não o conhece. Por quê? Porque o Neymar é uma informação para você. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso o que muitos de nós vivemos hoje na nossa vida cristã. Deus é uma filosofia, Deus é uma informação. Nós imaginamos como Deus é. Deus nunca quis ser imaginado, Deus quis ser conhecido. A Bíblia não é um livro de teoria, a Bíblia é um livro de revelação. Preste atenção, a Bíblia não é um livro de teoria, a Bíblia não é um livro imaginário, a Bíblia é um livro de revelação. O problema é que nós estamos servindo Deus na mente, nós achamos, nós imaginamos, nós deduzimos: Deus quer isso, Deus não quer aquilo, eu acho isso. Preste atenção, Deus nunca quis ser uma informação, Deus quis se revelar. Quando nós olhamos para a lei, que não são apenas 10 mandamentos, a lei eram 613 mandamentos, o homem tentando agradar um Deus que eles não conheciam. Eles tentavam cumprir as regras de um Deus que eles não conheciam. Para muitos de nós, Deus não passa de uma informação, Deus não passa de uma teoria. E eu quero grifar uma frase aqui com você.
quando o dia mau bate na sua porta, quando a provação chega, o que vai fazer a diferença não é o quanto você sabe, é o quanto você tem de realidade. Deixa eu repetir isso. Quando as aflições chegam, quando as aflições batem a nossa porta, os dias maus chegam, o que vai fazer a diferença não é o tanto de informação que eu tenho, mas o quanto de realidade de Deus ou de uma verdade eu tenho. O que vai fazer a diferença não são quantos versículos eu memorizei, ainda que isso tenha o seu lugar. O que vai fazer a diferença não são quantos versículos eu tenho de cor. O que vai fazer a diferença é quanto daquelas verdades ela tomou forma em mim. Por que muitos de nós não conseguimos viver milagres, não conseguimos viver acima das dificuldades? Muitos de nós não conseguimos viver acima das dificuldades porque Deus é uma teoria, Deus é uma informação. A Bíblia diz: provai e vede. A Bíblia diz: provai e vede. Como é que você sabe que uma comida é boa? Você pode achá-la bonita vendo ela, ou pode achá-la feia ao ver ela na panela, ela sendo feita no fogão. Mas você só vai saber se ela é boa ou ruim, gostosa ou ruim, quando você provar. A Bíblia diz: provai e vede. Eu vejo depois que eu provo, não depois que eu estudo. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Mas não é para provar e sentir? Não. Quando eu provo, eu vejo. A realidade do Evangelho é que quando eu provo, eu posso ver, eu posso desfrutar, eu tenho um entendimento, não uma informação. Queridos, preste atenção. Nós temos algumas linhas teológicas no Brasil. Nós temos o pentecostalismo analfabeto, e nós temos o intelectualismo cético. Duas linhas, tem mais, mas vamos ficar em duas. O pentecostalismo analfabeto e o intelectualismo cético. O que é o pentecostalismo analfabeto? É aquele que quer o mover, mas ele não tem entendimento, ele não tem fundamento. Esse é o pentecostalismo analfabeto. Ele não está fundamentado na verdade, ele está fundamentado em moveres. Ou seja, esse pentecostalismo analfabeto, eles andam, mas eles não enxergam. Por outro lado, nós temos o intelectualismo cético. Eles querem explicar tudo, eles têm informações sobre tudo. Eles perguntam, eles falam até se Adão tinha umbigo ou não. Esse é o intelectualismo cético. Eles explicam tudo, mas eles não desfrutam de nada. Então, por um lado, nós temos o pentecostalismo analfabeto, que tem mover, mas não tem fundamento. Por outro lado, nós temos o intelectualismo cético, aonde nós temos conhecimento e informações, mas não temos realidade. Se o pentecostalismo anda, mas não enxerga, o intelectualismo cético enxerga, mas não anda. Por quê? Porque um tem mover, mas não tem fundamento. O outro tem fundamento, mas não tem mover. Nós precisaríamos dessas duas coisas: da realidade do pentecostalismo e do conhecimento que o intelectualismo cético tem. Por quê, queridos? Não adianta eu ter um monte de informações, mas quando o dia mau chega, eu não sei como lidar com isso. Então, quando as aflições batem à nossa porta, o que vai fazer a diferença não é o quanto você sabe, mas o quanto do que você sabe é uma realidade para a sua vida. Não é o quanto eu estudei, mas o quanto eu me relacionei com a verdade e aquela verdade tomou forma em minha vida. Quando Gabriel falou para Maria que ela ia ser mãe de Jesus, ela recebeu aquela palavra. Ela diz: que se cumpra na tua serva. Ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra, e na hora que ela recebeu a palavra, o Espírito Santo engravidou ela. A palavra tomou forma em Maria. Aquilo começou com uma informação, mas na hora que ela aceita a informação através de Gabriel, o Espírito Santo
Pega aquela palavra, engravida Maria. A palavra, quando ela desce do nosso coração, através de um professor, através de um mestre, através de um paracleto chamado Espírito Santo, a pessoa mais linda que você pode conhecer. Quando nós temos o Espírito Santo nos alimentando com a verdade, com a palavra que Ele nos deu nos engravida. A palavra, ela não nos deixa apenas inteligentes, ela apenas não nos informa. A palavra, ela nos transforma, ela inunda o nosso ser. A palavra começa a tomar forma em nós, ela toma uma realidade na nossa vida. É disso que eu estou falando, é desse evangelho que nós precisamos, um evangelho de realidade. Paulo disse à igreja de Corinto o seguinte: quando eu fui até vós, eu não fui com palavras de conhecimento humano. Quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras informativas, mas eu fui com poder. Eu fui com poder. Nós precisamos de um evangelho que não apenas nos informe, mas que nos transforme. Aí você pode estar lembrando: pastor, mas a Bíblia diz em João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, é bíblico. Agora, existe alguns tipos de conhecimento. Preste atenção, existe alguns tipos de conhecimento. Deixa eu te falar de dois. Existem algumas palavras que falam conhecimento ou conhecer, que no grego é gnose. A palavra conhecer, ou um dos significados da palavra conhecer, é gnose. Porém, tem outra parte que fala sobre o pleno conhecimento. Isso já não é mais gnose, é epignose. Não é mais gnose, é epignose, que é conhecimento, ou seja, não é apenas o conhecimento informativo, é um pleno conhecimento, e é isso que vai fazer a diferença na nossa vida nos dias maus. Não é o quanto você sabe, mas o quanto você sabe tomou forma em você. Não é o quanto eu tenho de informações, mas o quanto eu tenho de realidade. Deixa eu te perguntar: algumas pessoas passam por dias ruins, ou todos nós passamos? As aflições de João 16, 33. As aflições de João 16, 33 é para alguns, ou todos nós passamos por aflições? A questão é: as aflições, as tempestades, os ventos fortes, ele bate na casa de cada um de nós, ele nos alcança, ele nos atinge, não tem como fugir, não tem como escapar disso. Contudo, quando aquilo que eu sei não é apenas uma informação, mas quando aquilo que eu sei é uma realidade no meu espírito, quando eu não apenas sei por informação, mas quando eu sei por revelação. Qual a diferença? A informação está aqui, a revelação está aqui. Aqui eu sei porque eu sei, mas aqui muitas vezes eu sei e eu nem sei porque eu sei. Por favor, aqui eu sei porque eu sei, mas aqui a revelação nem sempre eu sei porque eu sei. Por quê? Porque ela é uma revelação. E o que é uma revelação? Ou como eu poderia explicar uma revelação? Uma revelação é uma porta que o Espírito Santo abre no mundo espiritual, e ele te ensina uma verdade em milésimo de segundos que ninguém numa escola, por mais capacitado que fosse, teria condições de te ensinar.
Uma revelação é uma verdade que o Espírito Santo coloca no seu espírito. Uma revelação é uma verdade que o Espírito Santo coloca no seu espírito, que você passa a entender uma coisa, e mesmo que você não saiba explicar, mesmo que você não consiga pregar, dar uma aula sobre isso, mas você sabe porque sabe que aquilo é uma verdade. Quando dentro de você salta uma verdade, que você é curado, que você é próspero, que a tua história está sendo mudada. Quando isso brota do teu espírito, você pergunta: como saber? Na hora que brotar do seu espírito, você vai saber. Quando é daqui, queridos, é uma coisa. Quando é daqui, é outra. Nós temos muita gente inteligente. A inteligência, ela é fruto do intelectualismo, do racionalismo. Mas a revelação nem sempre está com pessoas inteligentes. E eu não sou contra gente inteligente. Eu só estou falando que a informação da inteligência não tem poder para transformar as nossas vidas e nem para nos sustentar nos dias maus. A informação, quando o vento sopra, ela não nos sustenta. É aí que muitos de nós naufragamos na fé. É aí que muitas pessoas se tornam céticas. Por quê? Porque elas estudaram, elas leram na Bíblia e leram, e devemos ler a Bíblia, mas nós não devemos ler a Bíblia para nos tornarmos inteligentes e informativos. A Bíblia é para sermos um alimento. E você não pega um alimento, você não vai na panela para comer um alimento para ficar inteligente. Você vai na panela para pegar um alimento para você comer. A Bíblia não é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para nós nos alimentar. A Bíblia é um livro para nós nos alimentarmos dela. Dá para você entender isso? É por isso que a Bíblia não está escrito: leia a Bíblia dia e noite, estude a Bíblia. Não está escrito isso. A Bíblia diz: meditai, medita nela, Josué, de dia e de noite. Não é para você ler. Pastor, não é a mesma coisa? Não, ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Meditar é ruminar. Queridos, que desastre quando o dia mau chega. Eu não sei você que está assistindo aqui, nós estamos em pouquíssimas pessoas aqui, nós entramos aqui repentinamente para compartilhar com alguns que entrassem mesmo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que tipo de vento você está passando. Às vezes você nem está passando por tempestade nenhuma, está tudo tranquilo, glória a Deus, amém? Mas talvez você ou alguns de nós aqui estejamos passando por um dia mau, por uma aflição. Como permanecer de pé nesse dia? Como ficar firme nesse dia? Uau, como lidar com isso? Queridos, se nós não tivermos fundamento, se nós não estivermos arraigados, alicerçados na palavra, não vai resolver. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. As tempestades, elas não derrubam nada. Tempestade não derruba nada. Pastor, veio uma tempestade e derrubou meu casamento. Não. Veio uma tempestade e me fez desviar. Não, a tempestade não tem poder de derrubar. A tempestade, ela revela o que não tem fundamento. A tempestade não tem poder para derrubar. Ela só revela o que não tinha fundamento. Caiu não por causa da tempestade. Caiu porque não tinha fundamento. Porque quando o vento, segundo Mateus 7, quando diz em Mateus 7 que o vento soprou sobre as duas casas, o vento foi o mesmo, bateu sobre as duas. O que fez uma casa cair é porque ela não tinha fundamento. O vento também bateu na outra casa, mas a outra casa tinha fundamento. Então a tempestade, ela não derruba todo mundo. Ela só derruba aquilo que não tem fundamento. E o que é fundamento? Fundamento é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Cristo. O que é o fundamento? O fundamento é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Cristo. Nós precisamos estar fundamentado. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Dá para você entender isso? É o nível da nossa fundamentação. É quando nós estamos fundamentados
na pessoa de Jesus Cristo, que é a sua, porque você não pode separar Cristo da palavra, nem a palavra de Cristo. Nós não podemos separar Cristo da palavra e tampouco separar a palavra de Cristo. Eles são inseparáveis. Queridos, quando Deus quis colocar em prática o plano da salvação, quando Deus quis nos salvar, Ele não trouxe uma informação. Ele veio trazendo uma informação desde o Antigo Testamento. Ele virá, uma virgem conceberá, dará luz e tal. Ele veio trazendo informações. Mas quando chega em João 1, diz: e o verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra. O que a palavra fez? Ela tomou forma. Quando Deus quis nos salvar, Ele pegou uma palavra e encarnou essa palavra. Quando Deus quis nos salvar, Ele pegou uma verdade e essa verdade encarnou. Agora, a verdade encarnada aconteceu uma única vez? Não. A verdade, ela é encarnada todas as vezes que ela toma forma na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que uma verdade toma forma em nós, Cristo está sendo formado em nossas vidas. Todas as vezes que uma verdade toma forma em nós, Cristo está tomando forma. Hebreus capítulo 1 diz que nós vimos o unigênito, Ele que é a expressão exata do Pai. Jesus não veio trazer uma informação do Pai, Jesus veio revelar o Pai. Nós temos uma informação sobre o Evangelho, nós temos uma informação sobre Cristo, nós temos uma informação sobre Deus, nós temos uma informação sobre o Espírito Santo. Não é uma informação, é uma revelação. Não é uma teoria, é uma realidade. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento. Tudo isso tipifica o Espírito Santo, mas ele não é uma sombra, ele não é um fogo e ele não é um vento. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. E se é uma pessoa, eu posso conhecê-lo, eu posso me relacionar. E se ele é uma pessoa e ele é uma pessoa, ele fala. E quando ele fala, você ouve. Preste atenção, o cristianismo não é um aglomerado de informações, não é uma montoeira de intelectualismo. O cristianismo são as verdades de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdadeira palavra, quando ela entra na nossa vida, ela nos liberta, ela nos transforma. Não é uma informação, é uma revelação. É por isso que muitos de nós não conseguimos ficar de pé em meio às tempestades. Por quê? Porque nós somos teóricos. Nós achamos que conhecemos Jesus em 2 anos de teologia, em 5 anos de teologia. Não. Foi uma parte de você ter entrado na escola. A teologia é para nos gerar uma fome, porque a palavra teologia significa conhecimento de Deus, mas a gente pensa que ir para uma escola teológica significa que nós estamos conhecendo Deus. Não, a escola teológica é para gerar uma fome, para que você de fato busque Deus. Ou seja, você vai para a escola para abrir o seu apetite e você volta para casa para se alimentar, no seu quarto, no seu relacionamento com Deus. Eu fiz 5 anos de teologia. Quando a gente ouve isso, a pessoa está dizendo: eu estudei e conheci Deus. Não, numa sala de aula você não conhece Deus. Preste atenção, a Bíblia diz que quando Rebeca estava vindo com o seu servo Damasceno Eliezer, Isaac estava vindo do campo da oração. Ele estava vindo da oração, estava vindo do campo, ele tinha ido orar. Diz que quando eles se viram, Isaac pegou Rebeca, levou para a tenda e ele a conheceu. Preste atenção, Isaac pegou, está escrito na Bíblia, Isaac pegou Rebeca, levou para a tenda, e diz, ele levou para a tenda e ele a conheceu. Será que dentro da tenda, Isaac falou para Rebeca: deixa eu ver seu RG? Será que Rebeca falou: deixa eu ver o seu RG também para ver a data de nascimento? Não, quando fala que Isaac conheceu Rebeca e que Rebeca conheceu Isaac, significa que eles tiveram intimidade.
conhecimento na Bíblia é intimidade, não é informação. Quando Mateus, se eu não me engano, capítulo 7 diz: naquele dia eu vos direi, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Muitos dirão: no teu nome eu expulsei, eu curei, etc. Eu fiz isso, e eu vos direi: apartai-vos de mim, todos que praticai iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Como é que alguém faz milagre no nome de Jesus e no final Jesus diz: eu não te conheci? Ele está dizendo: vocês fizeram muita coisa no meu nome, mas não viveram em intimidade comigo. Preste atenção, conhecimento na Bíblia significa intimidade. Conhecimento na Bíblia não é o que para nós é conhecimento. Quando a Bíblia está falando sobre conhecer, ela está falando de intimidade, de relacionamento, não de estudo. Novamente, quando a Bíblia está falando de conhecimento, ela não está falando de uma sala de aula. E eu não sou contra a sala de aula. Quando a Bíblia está falando de conhecimento, ela está falando de intimidade. E o que está faltando para nós é um evangelho de relacionamento, de intimidade, não de informação. Informações nós temos demais, só que as informações que nós temos não têm sido suficientes para nos manter de pé. Nós temos informações que nos informam, mas que não traz forma para nos estabelecer de pé em meio a uma tempestade. Nós sabemos falar, nós sabemos onde está na Bíblia, mas aquilo não funciona para nós. Nós até pregamos sobre muitas verdades, mas essas verdades não funcionam para nós. Ou seja, na maioria das vezes, a mensagem que nós pregamos é um remédio que nós damos para os outros e que muitas vezes até cura os outros, mas que para nós não funciona. Nós estamos dando alimento para os outros que nós não nos alimentamos. Nós estamos dando verdade para os outros que nós não nos alimentamos dessa verdade. É por isso que quando a tempestade chega, o dia mau chega, nós não conseguimos ficar de pé, nós baqueamos, nós nos prostramos, nós desanimamos. Por quê? Porque o tanto de verdade que eu sei não me sustenta no dia mau. O tanto de verdade que eu estudei não me sustenta. Você sabe o que é que me sustenta? É o quanto daquilo que eu estudei tomou forma em minha vida. Eu não vivo do que eu sei, eu vivo do que eu sou. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o quanto você sabe, é o quanto você é dentro do que você sabe. Quando o dia mau chega, eu não vivo do que eu sei, eu vivo do que eu sou. E como muitos de nós sabemos, mas não somos, aí nós não conseguimos ficar de pé. Aí nós nos abatemos, aí nós desanimamos, esmurecemos, nós jogamos a toalha, nós deixamos de crer. Dependendo da notícia, queridos, olha, o médico falou que é um câncer. Você fala: meu Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é: câncer não tem cura. Meu Deus, câncer não tem cura. Por quê? Mas você sabe que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pastor, eu sei, Isaías 53, 1 Pedro 2 diz que pelas suas chagas nós fomos sarados, aleluia. Mas agora chegou a notícia que fulano está com câncer, que Beltrano está com câncer. Mas a primeira coisa que está na minha vida é o quê? O câncer mata. Meu Deus, isso não tem cura. Se o médico falar que é uma metástase, acabou. Por que essa notícia que acabou de chegar, ela conseguiu entrar? Ela conseguiu entrar porque a outra notícia, o outro conhecimento que eu tenho não é o fundamento. Desculpa, queridos, eu não estou falando sobre uma palavra de condenação, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para isso. Olha o que o pastor Roberto colocou aqui: conhecimento é o que eu experimentei. Isso é conhecimento. O que eu não experimentei, eu só tenho informação. Pastor, o senhor está falando para a gente não ler a Bíblia? Sim, nós devemos ler. Mas peça que o Espírito Santo te ensine. Meu Deus, chegou a notícia, isso daí é muito sério, isso não tem cura. É como se para Deus uma dor de cabeça e um câncer, a dor de cabeça para Deus é fácil. O câncer não, Deus coloca a mão na cabeça e Deus diz assim: meu Deus, como é que eu faço para curar um câncer desse?
Haveria alguma coisa demasiadamente grande para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? O problema não está do lado de lá, meu irmão. O problema não está em Deus. O problema está em nós. E por que o problema está em nós? Eu estou dizendo que o problema está em nós porque nós temos muitas informações. Nós temos informações acerca de muitas verdades, mas nós não temos as realidades dessa verdade. Nós sabemos que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário, mas isso é simplesmente uma informação. Eu li na Bíblia, isso não é a minha verdade. E como não é a minha verdade, que agora que chegou a notícia do câncer, eu penso que eu vou morrer. Mas e o fundamento da verdade que diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Olha o que o pastor Roberto colocou aqui. Informação de eu sou sarado não muda a minha condição. O conhecimento me traz firmeza por experimentar essa verdade por revelação no meu espírito. Informação de eu sou sarado não muda a minha condição. O conhecimento me traz firmeza por experimentar essa verdade por revelação no meu espírito. Então não é o quanto de informação eu tenho, mas o quanto de intimidade eu tive com aquela informação. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele dormiu, ou teve um sonho, teve um sonho, uma visão, e ele viu uma escada e anjos subindo e descendo. Ele tinha deitado sobre uma pedra, e quando ele acordou, ele falou: uau, Deus está neste lugar, eu não sabia, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aquela palavra, aquela pedra, ele fez um travesseiro. Com aquela pedra que ele fez um travesseiro, ele fez um altar. Ei, durma com a palavra, acorde com a palavra, se relacione com a palavra, tenha intimidade com a palavra, tenha intimidade com a palavra até que a palavra te engravide. Decida ter um nível de intimidade com a palavra até que a palavra te engravide. Porque a palavra, ela vai gerar algo em nós. Porque que a Bíblia diz: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Olha o que Deus diz: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Por quê? Porque Deus não nos informa. Quando a palavra sai dele, ela vai cumprir um propósito. A palavra tem o poder de cumprir, de estabelecer, de fixar um propósito. Agora, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi designada. Isso não é poderoso? Então é muito mais do que ler a palavra. Devemos ler a palavra, mas direcionado pelo mestre da nossa nova natureza, que é o Espírito Santo. Olha o que o Roberto colocou aqui. Marta teve a informação de que Jesus era a ressurreição. Maria tinha o conhecimento revelado de que ele era a ressurreição. Exatamente, Marta tinha uma informação. Enquanto Marta falou com Jesus acerca da informação, ele não fez nada. Mas quando Maria chegou aos pés de Jesus, diante de uma revelação, Jesus foi lá e ressuscitou. Porque o que transforma, o que manifesta o milagre não é uma informação. O que manifesta o milagre é a revelação. Então o que eu quero te dizer: procure ter a revelação da palavra, se relacione com a palavra. Você vai ler a Bíblia, ore: Espírito Santo, que a tua palavra possa tomar forma em mim, que a tua palavra possa tomar forma na minha vida. Eu quero te conhecer. Eu não quero apenas ser um homem, uma mulher intelectual. Eu quero ter a verdade que me transforma, para que um dia, que a má notícia, que a tempestade bater na minha porta, eu quero olhar para ela e falar: muito bem, eu não estava te esperando, mas você chegou, mas eu estou firme para olhar nos teus olhos e dizer: eu vou vencer mais essa. Eu vou sair do outro lado ileso. O meu Redentor vive. Como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar meu depósito. Eu sei
em quem eu tenho crido e Ele é poderoso para guardar meu depósito. Você sabe em quem você tem crido? Jesus é uma informação ou Ele é uma realidade para você? Você já ouviu a voz dEle? Você já ouviu a voz dEle? Você já sentiu o cheiro dEle? Eu não estou falando, queridos, que é isso que caracteriza que você conhece Ele. O cristianismo não é fundamentado em lágrimas, mas um cristianismo que nunca tem lágrimas não é normal. Um cristianismo não é fundamentado em lágrimas, mas um cristianismo que não tem lágrimas não é normal. Revelação é o momento que o Espírito Santo se envolve com o meu espírito, me trazendo conhecimento. É isso. Roberto, é isso. Revelação é o momento que o Espírito Santo se envolve com o meu espírito, me trazendo conhecimento. Revelação é o momento que o Espírito Santo se relaciona, se envolve com o meu espírito, me trazendo conhecimento. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Sabe, queridos, quantos de nós temos passado tempestade e é possível nós vivermos acima delas? É possível nós sairmos do outro lado ileso. É possível nós sairmos do outro lado ileso. Se nós temos a palavra como fundamento, se nós temos a palavra como a nossa verdade absoluta, a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verdade é o que Deus diz, verdade é o que Deus diz. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, mas fique com a palavra, fique com a verdade. Se você ficar com a verdade, é a verdade da palavra que vai te estabelecer, que vai te fazer sair vitorioso do outro lado. Então não basta ter teoria, porque eu sei, eu já vivi. Você está falando como se para o senhor tudo fosse. Não, para mim não é tudo fácil, não. Mas teve momentos da minha vida, querido, que eu não sabia como vencer algo. Eu sabia o que estava escrito, eu acreditava e acredito que a Bíblia é a verdade, mas aquela verdade não era a minha verdade. Como é triste você olhar para a Bíblia e falar: meu Deus, o Senhor fez tanto isso, porque o Senhor não faz de novo? Não. Aquilo que está escrito, não como se fosse escrito há 2000 anos atrás, está escrito lá há muitos anos, mas na hora que vem uma revelação, é como se aquilo fosse escrito no teu coração. E aquilo toma forma. Sabe um remédio? Sabe algo que você aplica na veia? Sabe aquilo que aplicou na veia? Um soro, um remédio que aplica, que na hora começa a fazer efeito. Quando a palavra de Deus ela é liberada no nosso espírito, ela começa a fazer efeito instantaneamente. Quando a palavra de Deus é liberada no nosso espírito, o nosso corpo começa a reagir. A gente falou: alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Você ainda não sabe, mas você não sabe o que aconteceu, mas você sabe que algo aconteceu. Você fala: meu Deus. Ei, Ele não é uma informação. Jesus é uma realidade. O Espírito Santo não é um vento. Ele não é uma pomba. Ele não é um arrepio. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer se revelar a nós. O que é que Jó disse? Capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está falando? Tudo para mim antes era informativo, era uma informação. Agora eu tenho realidade. Que nós possamos sair do campo da informação e entrar no campo da realidade.
que nós possamos sair do campo da informação, entrar no campo da realidade. Você nunca vai me conhecer se não se relacionar comigo. Você sabe por que eu falo do Roberto e outras pessoas? O Júnior está aqui, tem outras pessoas aqui que são conhecidos meus. Eu conheço o Roberto, de ficar na casa dele, hospedado. Nós somos amigos, nós temos relacionamento. Você nunca vai conhecer uma pessoa de verdade sem se relacionar com ela. Nunca. Para você me conhecer, você precisa se relacionar comigo e vice-versa. Nós nunca vamos conhecer o Senhor sem um verdadeiro relacionamento. Não é uma reza, não é um cumprimento de um dogma. Não. E quando eu falo de uma reza, eu não estou falando contra ninguém, eu estou falando de uma reza, de uma coisa sem sentido. Não, eu quero te conhecer. A oração, ela não é um monólogo. A oração não tem a ver com o quanto eu falo. A oração tem a ver com o quanto eu ouço. Por quê? Porque eu falo e ouço. Eu ouço e falo. Pastor Roberto colocando aqui, o Espírito Santo já veio e o véu já foi rasgado. A minha comunhão íntima está garantida, só depende de mim. Glória a Deus. O Espírito Santo já veio, o véu já foi rasgado. A minha comunhão íntima está garantida, só depende de mim, não depende nem dele, porque ele já rasgou de alto a baixo. Agora depende de mim, querer me relacionar com ele, tirar um tempo à noite. Oh Senhor, eu não estou aqui para cumprir uma tabela. Eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser fundamentado na rocha. Eu quero estar estabelecido na verdade. Senhor, por favor, eu cansei de ser um cristão teórico. Eu cansei de viver na esfera do eu sei. Eu quero entrar na esfera do eu sou. Eu cansei de ter muita informação e ter pouca realidade. Sabe, queridos, eu já disse aqui, vou repetir. É muito fácil a gente ficar na gritaria do barco. O que não é fácil é ter coragem de sair do barco e andar sobre uma palavra. Isso é que é mais complexo. Muita gente consegue ficar no barco gritando. E para muitos de nós o cristianismo não passa da gritaria do barco. Para muitos de nós o cristianismo não passa da gritaria do barco. É bom a gritaria do barco, é gostoso. Mas chega uma hora que a gente recebe uma palavra e a gente tem que dar uma resposta para essa palavra. E foi o que Pedro fez. Ele teve coragem de deixar a gritaria do barco e andar sobre uma verdade. Pastor, mas ele afundou. Eu sei. Você também vai afundar. Eu também vou afundar. Eu já afundei. Todas as vezes que você decide andar sobre uma verdade, você não vai começar andando não, você vai afundar. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a andar nas verdades do Senhor. Só tem uma diferença, só tem uma questão. Quando você decide andar sobre uma verdade, você afunda por andar naquela verdade. Aquele que te deu a verdade te socorre. Mas ele andou, é verdade, Roberto, ele andou. Ele afundou, mas ele andou. E mesmo que você afunde como ele afundou, aquele que te deu a verdade é responsável pela verdade que ele te deu. Não é que a verdade que ele te deu falhou, é que às vezes nós estamos andando sobre uma verdade, nós tiramos os olhos dela e olhamos para a circunstância. Pedro tirou os olhos da verdade, porque Cristo é a verdade. Pedro tirou os olhos da verdade e ele reparou na força do vento. Quando ele reparou na circunstância, ele afundou. Mas mesmo ele tendo afundado, a verdade socorreu ele. Ouse afundar para ter experiências únicas. Aleluia. Ouse afundar para ter experiência. Irmãos, como eu prefiro afundar do que ficar no barco. Corra o risco.
ouse afundar, eu vou. Irmãos, eu prefiro morrer crendo do que viver incrédulo. Eu prefiro morrer crendo do que viver incrédulo. Morreu por quê? Porque cria. Ele creu até a morte, morreu. Eu prefiro morrer crendo do que viver uma vida de incredulidade. Eu não quero que o Evangelho seja uma teoria. Durante muitos anos o Evangelho foi uma teoria para mim. Durante muitos anos o Evangelho foi uma filosofia. Mesmo eu como pastor, durante muitos anos, o Evangelho foi uma filosofia para mim. Eu pregava uma filosofia, eu vivia numa filosofia não consciente, não vivia, mas conheci pessoas me ensinaram, pastor Roberto, com verdade, esse homem de Deus que está aí, amigo meu, e outros homens que me ensinaram. E hoje, o Evangelho não é mais uma filosofia para mim. Olha que a Raquel colocou, estou olhando para Cristo, Ele é tudo para mim. É isso, Raquel, é isso, filha. Continue olhando, continue olhando, continue olhando. Eu quero te chamar, meu irmão, a sair do barco. Jesus não é uma teoria. Jesus não é uma história bonita, ainda que tenha uma história bonita acerca dele. Jesus seria uma história bonita se ele tivesse morto. Jesus seria uma história bonita se ele tivesse morto, mas ele está vivo. Então ele tem uma história bonita, mas ele é a realidade da minha vida. Ei, sai do barco, tenha coragem. Nós temos pessoas aqui nessa live que estão em uma bifurcação. Nós temos pessoas aqui nessa live que estão em uma bifurcação. E você está com medo de tomar uma decisão. Não tenha medo. Não tenha medo. Você sabe o que você tem que fazer. Tome a decisão. Mas eu nunca fiz o que eu estou sendo impulsionado a fazer. Entre no novo. Entre no novo. Entre no novo. Entre. Deus tem uma realidade para a sua vida. Olha o que a Delma colocou aqui. Ele, Jesus, não é um conto de fadas. Ele é uma realidade. Ele é a realidade. Você que está numa bifurcação, tenha coragem. Escute, existe uma movimentação. Deus está fazendo uma movimentação nova, querido. Tem muitas coisas na vida de muita gente que está mudando drasticamente. Pessoas que eram CLT, pessoas que eram funcionários, estão abrindo empresas. Homens de negócio, mulheres de negócio sendo levantadas. Tem muita coisa acontecendo. Tem uma movimentação nova acontecendo no meio da igreja. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos crer que o Evangelho é poder de Deus. Eu quero terminar, querido. Eu quero parar. Eu só abri essa live aqui hoje só para a gente bater um papo. Eu não quero mais gnose. Eu não quero apenas uma informação. Eu quero epignose. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Olha o que é que diz Efésios 1,17. Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Olha, Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento. Nós precisamos do pleno conhecimento. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é o quanto eu sei, é o quanto eu sou. Não é o quanto da árvore do conhecimento do bem eu me alimento. Não é o quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal eu me alimento. É o quanto da árvore da vida eu como. Não é o quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal eu me alimento. É o quanto da árvore da vida eu como. Muitos líderes, querido, estão liberando do púlpito apenas fruto
do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, não só do mal, ela mata. Ela mata. Nós precisamos de árvore ou da árvore da vida. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverás. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Quem se alimenta dele, vive dele. Não vive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Você recebe essa palavra? Você aceita essa palavra na sua vida? Em nome de Jesus Cristo, queridos. Você só pode submergir se decidir andar sobre a palavra. Exatamente. Exatamente. Eu quero orar por você. Eu quero ter um período, ter uma palavra de oração com você. Vamos estar orando agora, para que essa verdade se estabeleça na nossa vida, na nossa casa. Talvez você esteja com um ente querido, com um parente, alguém enfermo. Eu quero concordar com você com a palavra de cura, com milagre. Talvez você está precisando de uma intervenção na sua vida financeira. Vamos orar sobre isso. Deixa eu te falar algo. Esse não é um tempo de crise financeira para a igreja. Escute isso, por favor. Esse não é um tempo de crise financeira para a igreja. Esse é um tempo de prosperidade para o povo de Deus. Esse é um tempo de prosperidade para o povo de Deus. Nós só precisamos ou precisaremos guardar o nosso coração, precisaremos de sabedoria para lidar com tudo aquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Esse é um tempo de prosperidade para o povo de Deus. Precisamos ter um coração correto e precisamos ter uma alma generosa. Em nome de Jesus. Eu percebo isso no meu espírito, meu irmão, em nome de Jesus. Ivanilce, nós vamos orar agora por essa cura na sua vida. Você vai ser curada agora. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado. Porque o Senhor não é uma informação. O Senhor é uma pessoa. O Senhor se manifestou através do teu Filho, que é um contigo. Obrigado por essas pessoas que entraram aqui. Obrigado, Senhor, por essas verdades que o teu Espírito está nos liberando aqui. Senhor, que o poder do Evangelho possa dissipar toda a mentira de Satanás na nossa mente, na nossa alma. Que sofismas, fortalezas sejam quebradas agora, em nome de Cristo Jesus. Que toda teoria que não transforma a nossa vida, que toda verdade que não muda a nossa vida, Senhor, possa ser descartada. Que nós possamos agora, em nome de Jesus, nos alimentar de uma verdade que vai nos transformar como mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, verdades transformadoras em nome de Jesus. Eu declaro curas agora se manifestando na vida da Ivanilce. Eu não sei aonde está a enfermidade e não me importo saber, Senhor. Eu declaro que da planta dos pés à cabeça, a Ivanilce é tocada agora pelo poder curador de Jesus Cristo. Agora, milagres acontecendo nos nossos casamentos, nos nossos filhos, nas nossas famílias, nos nossos negócios, homens de negócios que estão aqui nessa live. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Rodrigo, da sua esposa, das suas filhas, a sua casa, a sua empresa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, que milagre se manifeste agora, que fortaleza, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. O esposo da Diana declara um milagre na vida dele agora. O milagre se manifeste na vida dele pelo poder de Jesus Cristo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, milagres acontecendo agora. Revelações sendo liberadas no Espírito agora. Homens e mulheres saindo de uma vida religiosa, de uma vida teórica, de uma vida informativa que não serve para nada. Senhor, que nós possamos sair desse campo do eu sei e entrar no campo do eu sou.
nós concordamos que o Evangelho é poder de Deus, que aonde o poder de Deus, o Evangelho entra, tudo é transformado. Em nome de Jesus, eu oro pela Kátia, declaro um milagre na vida da Kátia agora, que ela seja tocada pelo poder de Jesus Cristo. Milagres. Senhor, eu declaro que esses homens e essas mulheres, no seu tempo a sós com o Senhor, eles possam se alimentar de revelações, que o Espírito do Senhor, se relacionando com o nosso espírito, possa nos trazer consciências de verdades que se tornarão, que tomarão forma, manifestando-se realidade na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque quando as guerras chegam, não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, 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 porque está feito. Amém, meus irmãos. Obrigado. A gente entrou aqui de repente, né? Entrou aqui de repente e vocês entraram, participaram junto. Muito bom. O Roberto, né? Alguns amigos meus, o Roberto, o Rodrigo, né? Pessoas que a gente conhece, a Raquel. Muito bom. O Ricardo Guedes que está aqui. Uma galera. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Tá bom? Eu vou salvar essa live aqui. Foi bem breve assim, né? Breve não, durou 1 hora, né? E segunda-feira nós não vamos conseguir fazer a nossa live. Eu vou estar ministrando um grupo de empresários em Alphaville, São Paulo. Eu não vou conseguir na segunda. A gente deve mudar a nossa live para quinta que vem. Na terça o apóstolo Luiz Hermínio vai estar aqui, e é na nossa igreja aqui em Campinas, e aí a gente não consegue. Ah, esse horário foi ótimo, né, Edson? O Edson também está aqui. Um abraço, Edson. Edson, a gente está fazendo algumas mudanças, vamos ver como é que nós vamos fazer, tá bom? Gente, beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima, tá? Deus abençoe, fique na paz.